Olá a todos, mais um episódio sobre psicanálise multidimensional. Hoje vamos tratar da pergunta: Jung acreditava em vidas passadas? É uma pergunta legítima porque muitos trechos espalhados nas obras de Jung fazem entender isso. Entretanto, como sabemos, Jung não falou nada a propósito de forma explícita e oficial. Por que ele não fez isso? Será porque ele não acreditava nisso ou porque ele não tinha como provar, como falar disso de uma forma que não fosse taxada como um devaneio dele? Jung foi um pensador e um estudioso da psique que viveu numa transição de tempo social, histórico, que transitava do que Freud estava encarnando, que era o pensamento e o movimento filosófico e social do positivismo, para uma nova época, que eu acho que eu poderia dizer está bem representada tanto pela física quântica como pelos livros do Hermann Hesse. Jung é uma figura de transição que está ocupando um lugar muito delicado em que e ele deve tomar cuidado, e ele sabe disso. Cuidado por quê? Para não parecer um maluco. Porque ele não é, porque ele se atém estritamente ao método científico, no sentido de que ele se atém à experiência e a um estudo aprofundado, um estudo atento da experiência. Então, Jung é uma figura que faz questão, em muitos momentos dos seus textos, de afirmar. Por isso que ele está observando um fenômeno. É por isso também que nos livros de Jung a gente vê, ele fala muito, ele escreve muito, porque ele está raciocinando, por assim dizer, ao vivo, com um público que não sabe nada disso, que não entende disso. E ele não quer, ele mesmo está se dando conta, está comprovando as coisas que ele percebe. Como ele mesmo escreveu nas suas memórias, tudo que ele produziu nasceu daqueles 7 anos de crise existencial que ele teve depois da ruptura com Freud oficial e também da separação de Sabina Spielrein. Esses 7 anos foram anos de profunda crise, né? Muito profunda, inclusive depressão, inclusive um sentimento de angústia muitas vezes. O filho dele conta que ele costumava ter um revólver na gaveta do criado mudo, porque ele dizia que, se ele não aguentasse, iria se matar. Então, são anos de profunda crise. Desta crise, dessa matéria-prima, que foi a vida dele, desse sangue e carne dele, ele processou, ele transformou essa carne aqui em verbo, em conhecimento, em palavra. E aí ele mesmo se surpreendeu, porque o que ele fez a primeira exploração consciente de uma forma, dentro de um novo contexto histórico e social, do que é o inconsciente coletivo, de uma área, de uma região da psique completamente desconhecida. O que ele conseguiu trazer para o mundo foi muito, depois disso, muita coisa. O que ele conseguiu comprovar e conseguiu trazer para a compreensão das pessoas do seu tempo, eu acredito tenha sido menos daquilo que ele vivenciou. Por isso, para mim, a pergunta se Jung acreditava em vidas passadas, não sei se faz sentido, porque a questão do acreditar é para quem não vivenciou a vida passada, né? Para quem teve uma experiência de lembrança, ele não acredita, a pessoa não acredita, a pessoa sabe, assim como você sabe
porque aquela foto que você vê das tuas férias de quando você tinha 10 anos são as tuas fotos, a tua foto daquilo que você viveu lá. Você não acredita que aquilo seja a tua experiência. É óbvio que é a tua experiência. Você lembra, você sabe. Que a gente lembre desse jeito com tanta clareza não é sempre assim, não. Mas também a experiência que a gente tem de muitas das coisas da nossa infância ou de momentos até depois da nossa infância que foram muito intensos emocionalmente, a gente lembra deles internamente. É uma sensação, é um sentimento. A gente não precisa lembrar dos detalhes, e, sobretudo quando tem emoções muito intensas. Assim, podem ser emoções boas, o momento em que você vê a pessoa amada e se encontra com ela pela primeira vez, você não vai prestar atenção no banco, na cadeira, sei lá, no poste, nas cores do carro em volta, você não vai prestar atenção nisso. Você está tomado pela emoção. Então, as vidas passadas chegam até nós pela intensidade das emoções e, portanto, das situações que a gente viveu. Com o processar do inconsciente dentro de nós, o inconsciente coletivo, o que acontece é que a gente vai integrando sempre mais conteúdos. E aí se chega a essa frase, que eu entendo muito bem que Jung escreveu no seu livro vermelho, na página 260. Mas por amor de verdade, devo te dizer que eu não pertenço nem a este tempo, nem a este lugar. Há muitos anos, um feitiço me colocou neste lugar e neste tempo. Na verdade, eu não sou aquele que você vê na tua frente. Este é um trecho de Jung, do livro vermelho. Outro trecho. Não poucos são aqueles que se esquecem de quem eram. Esses são, eu estou lendo do meu computador aqui, trechos de Jung que apontam para a vida passada. Uma vida passada, para a realidade das vidas passadas. Eu estou tirando esses trechos de um site italiano que se chama jungitalia.it. E nessa longa sequência de trechos, o autor, que é o próprio fundador desse site, que é extremamente conhecido na Itália, ele sustenta praticamente que Jung acreditava nas vidas passadas. Quer dizer, isso parece óbvio. Como eu disse, não acredito que ele acreditasse. Eu acredito que ele soubesse, assim como eu sei. Então, eu acredito porque eu não tenho como perguntar para Jung diretamente. E não creio que Jung iria afirmar uma coisa dessas, porque ele já estava tão visado por todas as coisas tão estranhas que ele estava falando para o tempo dele e ainda para o nosso, que ele não iria se atrever a mais esta afirmação. Agora, nós sabemos que as memórias dele foram revisadas e revisadas várias vezes. Então, qual era a versão original, não se sabe. Também sabemos que algumas obras dele, por exemplo, como o Livro Vermelho, depois o Livro Preto, e sei lá mais o que, foi guardado pela sua família por muitos anos. Por isso que o Livro Vermelho saiu alguns anos atrás, porque ele estava trancado a 7 chaves pela própria família de Jung. Se vocês derem uma olhada ao Livro Vermelho, vão ver que está cheio de desenhos e é o diário, praticamente é o diário de Jung durante aqueles 7 anos de crise existencial dele, né? De profundo mergulho no inconsciente sem garantia de um final feliz. Ele não tinha essa garantia, como não se tem mesmo. Então, está cheio de desenhos, de mandalas muito bem feitos. Jung várias vezes escreve com uma caligrafia que remete à Idade Média. Ele escreve diálogos entre os personagens que aparecem na cabeça dele, né? E
ele está desabafando lá a alma dele. Então, é um livro que provavelmente em 1950, 30, 40, 50 teria sido assim, iria ter destruído a credibilidade de Jung. E Jung não ia fazer isso. Eu acredito que seja por isso que Jung não falou em vidas passadas. Porém, diante daquilo que eu experimentei, que eu vi clinicamente nas minhas sessões, que eu vi acontecendo na vida, eu acredito que ele tivesse perfeita consciência de que a gente não nasce uma vez só. A gente quem? O espírito da gente, né? Porque existe só um Jung, como existe só uma eu, mas a minha consciência, quando integra conteúdos do inconsciente, se amplia para além da minha realidade pessoal, da minha mamãe, do meu papai, etc. Eu vou ler aqui, traduzir na hora mais coisas de Jung. Sempre houve no meu íntimo a sensação da presença de alguma coisa de diferente de mim mesmo, ou seja, do Jung conhecido pelo Jung. Como um sopro que vinha do grande mundo das estrelas e do espaço infinito, como um espírito invisível, o espírito de alguém desaparecido há muito tempo, entretanto eternamente presente, até no mais longínquo futuro. O renascimento, nas suas diversas formas de reencarnação, ressurreição e transformação, é uma afirmação que deve ser, reconhecida como sendo uma das primeiras afirmações do homem. Se o ser humano, né, afirma algo sobre reencarnação há tanto tempo, por que não seria verdade? Porque a gente não gosta da ideia? É um fato que um estudioso sério deveria levar em consideração. É um fato. E diz ele, não conheço resposta à pergunta se o karma que eu vivo seja o resultado de minhas vidas passadas ou se não seja o resultado dos meus antepassados, cuja herança se soma à minha. Assim sendo, olha, ele fala isso, depois ele continua. Assim sendo, deveria renascer alguém que tivesse meu karma, talvez até eu mesmo, com o objetivo de responder a essa pergunta de forma mais exauriente. Poderia acontecer que eu não nasça, até que o mundo não tenha a necessidade de uma tal resposta. Isso é muito verdade, porque o mundo, os grandes gênios surgem quando a possibilidade de seu trabalho, de sua contribuição para a humanidade, começa a ser possível. E aí, porque a gente só pode enfrentar com proveito tal tarefa se houver gente querendo saber. E eu acho que esse é o tempo, e certamente o Brasil é um dos países mais propícios para isso. A minha vida, como eu a vivi, pareceu-me como uma história sem início e sem fim. Sempre tive a sensação de ser um fragmento histórico, um trecho de um livro ao qual falta o texto integral que vinha antes e que vem depois. Poderia também imaginar que eu vivi em séculos anteriores, onde eu me deparei com questões às quais eu não soube responder e que eu tenha renascido para levar a termo essa tarefa. E é exatamente isso que acontece. Nós estamos numa jornada e não saímos muito longe do trilho, no sentido que estamos numa jornada de desenvolvimento de respostas, buscando respostas e soluções. E cada vida nos oferece ganhamos um pequeno trecho dessa jornada. Mas não é no automático. Esse trecho pode ser minúsculo ou pode ser gigantesco, depende da tua
da tua dedicação, de quanto você está a fim de assumir a tarefa, porque o eu, e aí tem a função fantástica, impossível de substituir do eu. O eu ou o ego é o fazedor do mundo. E se o ego estiver ocupado com besteiras, ele não vai poder se dedicar à tarefa para a qual ele nasceu. Ajudar as pessoas a enxergar a sua tarefa é uma das tarefas da psicanálise junguiana e pós-junguiana, sem absolutamente nenhuma conotação religiosa. Inclusive porque eu não tenho a menor ideia de qual seja a tua tarefa, porque só você pode encontrá-la. Mas para descobri-la, você tem que ingressar na tua jornada, e isso significa debelar e se deparar com vários monstros, várias dificuldades antes de chegar ao teu tesouro. E aí tem a tarefa de trazer o tesouro, como todas as jornadas do herói apresentam, trazer o tesouro de volta para o mundo. E o tesouro é a tua contribuição única e para a evolução da nossa espécie humana, que tanto precisa da sua contribuição. Tanto precisa. Então, se Jung acreditava em vidas passadas, eu acredito que Jung soubesse. Eu acredito que Jung tivesse tido experiências, mas que ele não sabia como e se valia a pena, como encaixar isso na sua psicologia, se valia a pena entrar nessa conversa, ele não sabia. Então ele não falou. Jung não é um guru, não quer ser um guru, não quer ser não quer fazer marketing, nada disso. É um pensador sério. Então não tinha como levar adiante a ideia das vidas passadas de uma forma que tivesse um embasamento teórico que não fosse religioso. Esse embasamento teórico está aqui no meu livro, Psicanálise e Vidas Passadas, e eu só pude consegui-lo por causa que, além de Jung, tem a contribuição teórica de Silvia Montefoschi. Sem ela, não teria sido possível, porque ela traz dois conceitos essenciais para chegar a trabalhar com as vidas passadas sem ter que fazer qualquer religião. Então, é isso. Eu vou continuar semana que vem, na segunda, com mais um episódio sobre psicanálise multidimensional, com um tema que eu vou lançar em breve. E a gente vai continuar essa caminhada na direção de abrir a cabeça com relação ao que é a psicanálise, porque a psicanálise hoje é uma chave de virada na nossa transformação como seres humanos. Na transformação, aliás, no salto evolutivo daquilo que Montefoschi chama o sistema homem, que é essa porcaria aqui que a gente vê. E vamos, assim, elaborar em detalhes o que é a porcaria. Mas todo mundo sabe que a gente não está num lugar muito bom e não estamos vivendo o melhor de nós todos como humanos. Então, a psicanálise tem a chave de virada? Tem sim. Não é uma chave fácil, não é uma chave porque nada que é bom é fácil, não é marqueteira e não é mágica. Não é mágica. Então, é para aqueles que têm um chamado, têm um grito forte dentro de si, e não são poucos. Um abraço a todos e um bom final de semana. Tchau, tchau.